Seja muito bem-vindo você que está assistindo o Gestão Sem Gambiarra, o podcast da EP Sistemas. E hoje, com muita honra, com muita gratidão, eu trago aqui o Silvio Pastor, como nosso convidado, chave, e ele que é proprietário da Barra Barbearia. Então, Silvio, como que é essa nova experiência de estar no podcast hoje? E já aproveitando, você pode se apresentar também para o público. Beleza, Elvis. Cara, bem diferente, né? Eu já participei de algumas entrevistas e tal, mas podcast nunca tinha participado. E de antemão ali, cara, gratidão por ter me convidado. Me sinto honrado, você é um amigo de longa data, né? Tu sabe disso, Exato. né? A gente já troca ideias há muitos anos, né? E quando tu me convidou, jamais que eu poderia negar, porque primeiro eu te acho um cara sensacional, um cara pra frente, um cara que pensa muito adiante do que a grande maioria, né? Obrigado mesmo aí. E tô aqui para contar um pouco da minha história e contribuir contigo aí, tá? Pode contar sempre. Perfeito, gratidão. Eu que agradeço, Silvio. Também te admiro muito, sabe isso, né? A gente vem trocando ideia, quando tu falou, muito tempo, né? Então a gente vem construindo essa amizade de valor acima de tudo. E é isso que a gente quer entregar para você do Gestão Sem Gambiarra, um conteúdo de valor. Então, Silvio, vamos começar passando pela tua trajetória, o crescimento, toda aquela mentalidade de transformação. E eu queria te fazer uma pergunta para começar, para tua start, assim. Conta um pouquinho mais sobre como tu começou, qual que foi a tua história, como foi a tua trajetória inicial aí. O meu início foi assim, ó, foi lá com uns 13, 14 anos, o meu pai já não me dava mais dinheiro, assim, eu queria um dinheiro para comprar um hambúrguer, tomar um refrigerante, um sorvete, uma coisa. Ele não me dava mais, né? Aí ele falava assim, ó, meu pai, antes de falar, né, meu pai era barbeiro também, né, teve mais de 60 anos de carreira na barbearia, é barbeiro das antigas e tal. E aí, naquela época, ele falava, não, eu vou te dar o dinheiro, mas eu vou chamar uns meninos aí, umas crianças aí, você vai cortar o cabelo. Por cada cabelo que tu fizer, eu te dou um dinheiro, tu junta, vai comprar um lanche aí, vai sair com teus amigos e tal. Então, foi dessa maneira que, assim, para eu não ficar sem participar lá com os meus amigos lá do sorvete lá, eu tinha que fazer isso, né? Então, Legal. Confesso que no começo eu detestava isso que meu pai fazia comigo, né? Puxa vida, né? Por que só eu, né? Meus amigos ganham lá uma mesada dos pais e eu não ganhava nada. Meu pai, não. Tu vai lá e vai cortar o cabelo dos meninos que eu trazia ali. E por cada corte ali que tu fizer, eu te pago o corte deles pra você e você junta o seu dinheiro, né? Foi mais ou menos isso. Posteriormente, isso começou ali com uns 14 anos. Quando eu tinha 17 anos, com quase 18 anos, um dos meus irmãos tinha uma barbearia na rodoviária da minha cidade. E ele trabalhou ali por alguns anos, depois ele fechou para montar uma barbearia maior, né? Junto com um salão de beleza e tal, ele já estava crescendo já. E aí, só que meu pai não quis entregar aquele ponto lá na rodoviária. E ao mesmo tempo eu também não poderia assumir porque eu era menor de idade. Mas eu já estava quase com 18 anos. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, ó, Silvio, é o seguinte, eu vou montar para ti lá na rodoviária e tu vai trabalhar lá. Eu vou colocar uma cadeira, um espelho lá e montar todo o setup lá, tu vai trabalhar lá. Eu falei para ele, tipo, como assim, né? Como é que eu vou pagar aluguel? Eu não tenho clientela, não tenho nada, né? Aí ele falou assim, não, pode ficar tranquilo que o aluguel eu vou pagar, né? E foi desse jeito. Aí depois de uns 6 meses mais ou menos, aí eu comecei já a ter um dinheirinho, ter uma clientela já estava começando a ser formada e tal. E aí a partir daquilo eu comecei eu mesmo pagar as minhas contas ali, aluguel, energia, tudo ali. E segui sozinho ali. Mas o começo foi mais ou menos isso. Que bacana, que bacana. E a gente percebe que o teu pai começou com tudo isso te injetando, digamos assim, te dando aquela picadinha do empreendedorismo, né? Sim. Já de leve, mesmo que você não entendesse no começo ali, sim, né, que era uma coisa diferente da cultura, do dia a dia das outras pessoas, outros amigos, né, mas a gente vê que ele já começou a incentivar você a empreender, né, e nessa
depois que tu assumiu a barbearia ali, do que o teu irmão construiu ali, desenvolveu para ti, o que tu sentiu depois de ter realizado, já conseguido ter esse empurrãozinho dele? Tu acha que sem esse empurrão dele, talvez tu estaria onde você está hoje? Como que tu vê essa questão de trajetória hoje? Ah, sim, eu acho que o começo é muito interessante, né? Se tu começa uma casa ali do telhado, pô, não vai dar certo, né? Então tem que começar do jeito certo. O meu pai, eu acho que ele foi muito importante nisso, muito, muito importante, porque até então eu não tinha ideia, né, de como é que funcionava o mundo de trabalho e enfim. Mas esse empurrão dele foi bem importante. Uma coisa que eu lembro também é que próximo a mim, em um dos boxes lá dessa rodoviária, tinha um cara lá que vendia sorvete, vendia doce e tal. E ele era um cara bem próximo, assim, de amizade e tal. Eu sou muito amigo dos irmãos dele até hoje. Legal. E eu notei que ele fazia umas anotações ali de quanto ele tinha trazido de dinheiro, de quanto que ele tinha vendido, de quanto que tinha dinheiro no final do dia e tal. E eu comecei a entender que esse cara, ele tinha uma organização ali. Aí eu pensei, poxa vida, será que eu consigo aplicar isso no meu negócio também? Porque eu nunca tinha visto meu pai fazer isso. Meu pai é um retirante nordestino, era muito simples, assim, meu pai vivia o dia, né? Ele trabalhava naquele dia, juntava dinheiro, gastava naquele mesmo dia e tal. E era um looping diário. Sim, Ele não tinha uma organização mensal, a cabeça dele funcionava diariamente. Só que esse meu amigo lá, ele já tinha um negócio diferente, ele tinha uma organização, ele era no caderninho ali, na papel e caneta, mas tinha uma organização. Eu pensei, poxa, será que eu consigo aplicar isso para mim também? E aí eu comecei a perguntar para ele, entender como é que ele fazia e tal. Ele me ensinou algumas coisas, me ensinou como é que aplicava certos tipos de organização com dinheiro e tal. Isso, cara, isso foi muito legal, assim. O Eliseu mora no céu hoje, mas nossa, foi um cara importante, assim, foi bem... Eu me lembro com muito carinho dessas explicações dele lá. Fantástico, fantástico, Silvio. E é importante, e aí a gente ressalta o quanto tem anjos que passam em nossa vida, né? Para nos guiar, né? Então, isso só ressalta mais que a gente tem que aceitar, né? Quando vem um anjo na nossa vida. Com certeza. O anjo de Deus, ele sempre está nos nossos caminhos, exatamente, né? Nós somos instrumento dele, né? Com certeza, então, a gente certeza. É usado. E como que surgiu a ideia ou a necessidade? O que foi deixar para você e a tua família vir para Santa Catarina, para Jaraguá? Como aconteceu essa, meio que, digamos que uma decisão que poucos tomam, uma decisão radical, né? Mas para você talvez foi planejado. Como que foi essa transição? Sim, para quem não sabe, eu sou de uma cidade bem pequena do interior de São Paulo, chamada Sete Barras. E, assim, quando o meu filho mais velho tinha 12 anos, eu sempre comentava com a minha esposa que, poxa vida, eu queria ele num lugar melhor estruturado, com futuramente melhores oportunidades e tal. Aí a gente pensou em 3 cidades onde parentes próximos já moravam, né? E a gente pensou eu e a minha esposa pensamos em visitar essas cidades para pesquisar, para fazer cálculo de custo de vida, tal, toda aquela história lá, para formar um planejamento Perfeito. de sair da nossa cidade. Então a gente tinha 3 cidades. A primeira que a gente pensou em vir agora no caso assim, para pesquisar, foi Jaraguá do Sul. E a gente veio, nós ficamos hospedados num hotel aqui da cidade, bem no centro, por 3 dias. A gente andou em imobiliária, mercado, lojas, a gente fez todo um cálculo de quanto que ia custar a gente morar numa cidade dessa. Porque até então a minha cidade é uma cidade onde que eu não preciso de carro para ir no mercado, né? Eu vou lá, faço a compra e se eu precisar eles entregam para mim também. Então é muito diferente daqui de Jaraguá. Com certeza. Lá funciona de uma maneira completamente diferente daqui. Então aqui tem custos muito maiores envolvidos e tal. A gente veio para entender isso. Só que
quando eu vim, eu já tinha um irmão que morava aqui, né? Uhum. O Renato, e eu vim pra cá, e aí eu falei pra ele que tinha essa ideia de vir pra cá e tal, e na mesma semana ele já se conectou com outro cliente dele que tinha salão de beleza. Quando eu vim, esse cara quis falar comigo, me fez uma proposta que era irrecusável, né? Uma proposta muito boa. Aí eu peguei, voltei pra minha cidade. De lá eu me conectei com uma pessoa aqui que tinha alguns imóveis, consegui alugar um imóvel dele. E lá na minha cidade eu tinha, na época não era barbearia, era um salão de beleza. Apesar de que eu tenha começado com barbearia, depois posteriormente eu migrei, depois eu voltei para barbearia de novo. Mas eu tinha um salão de beleza lá, tinha vários funcionários, vários colaboradores, eu tinha uma representação também de uma marca de cosméticos, onde eu também traçava esse projeto em paralelo. E tinha mais 2 sócias lá, que era minha esposa e mais uma amiga nossa, que era uma sócia nossa lá. E aí, em 20 dias, a gente praticamente fechou tudo isso daí que tinha lá. Olha só. Todos esses negócios aí, e eu vim pra Jaraguá sozinho. Cara, eu vim pra cá, o carro, um colchão de solteiro e um monte de mala dentro do carro. E aí, no primeiro mês eu fiquei sozinho, no segundo mês eu trouxe meu filho mais velho, no terceiro mês veio minha esposa e mais meus outros 2 filhos pra cá. E, enfim, mas assim, depois disso tudo, a primeira cidade que a gente vinha pra pesquisar era Jaraguá, a gente nem conseguiu ir nas outras, porque... Cara, aqui é sensacional demais. Você apaixonou já por Jaraguá. Apesar de ser uma cidade mais difícil de morar do que na minha cidade, mas a gente se adaptou muito bem e a cidade tem trazido pra gente benefícios muito bons, assim, né? A cidade é excelente, maravilhosa. Aqui eu conheci muitos amigos, conheci uma comunidade de fé que sensacional demais. Né? E a gente, nossa, não tenho nem palavras, né? É muito bom morar aqui. Foi amor à primeira vista, né? Sim. Bacana. Com certeza. E como que foi pra família a adaptação aqui? Porque a gente imagina que, querendo ou não, né? Talvez tu vem primeiro, tu já tinha um olhar diferente. Quando eles vieram depois, talvez era outro olhar, né? Como que foi essa adaptação? Nós já conhecíamos a cidade porque uma vez por ano, 2 vezes por ano a gente vinha para as praias, a gente vinha passear por aqui por Santa Catarina e a gente, na volta, a gente sempre passava, era obrigatório passar por Jaraguá e Pomerode. Pomerode a gente ia comprar chocolate e Jaraguá a gente ia passear e visitar o meu irmão. Legal. A gente até conhecia, mas conhecer de passear e conhecer de morar, de dia a dia, de moradia é muito diferente, né? É uma coisa bem diferente. Mas, assim, ó, garanto pra ti que a gente não teve problema nenhum de adaptação. Zero. O primeiro dia que eu vim aqui e andei na rua e a gente viu que, cara, era aquilo mesmo e tava conectado e não tinha mais ali. A gente não teve absolutamente problema nenhum para se adaptar. E um tema que a gente sempre ouve falar muito, Silvio, é que São Paulo, talvez não seja na sua região que vocês moravam lá, mas tem a questão da segurança. Porque eu imagino que se fosse talvez fosse lá uma cidade mais violenta, se vocês viessem para cá, ia ser totalmente outro sentimento, né? Teve essa questão de segurança também, sentiram ou não? Vocês já moraram numa cidade mais segura, vamos dizer, lá na parte... A minha cidade é uma cidade pequenininha, ela é 10 vezes menor do que aqui. Jaraguá deve ter uns 190, talvez, não sei ao certo, mas lá são aproximadamente 16 mil habitantes. Assim, é lógico, tem a questão da proporcionalidade de tamanhos entre as cidades, mas aqui eu acredito que tenha muito mais problemas de violência do que lá, muito mais, porque talvez por causa do tamanho e tudo, mas lá na minha cidade não tem, assim, problema com... assalto, zero. Bacana, apesar de assim, todo mundo acha que São Paulo é tudo igual, né? E na verdade não, São Paulo tem cidades que são até mais seguras do que aqui. Perfeito. Né? Qualidade de vida, tudo. Mas o problema da minha cidade mesmo, pra mim, era a questão de oportunidade para os meus filhos. Crescimento. Isso é uma
coisa que eu sempre quis, que eles crescessem num ambiente diferente. Mas é uma cidade lá, a minha cidade é uma cidade maravilhosa, é muito boa. Que bacana, isso é legal. Isso é bom a gente falar, porque quando tu fala de São Paulo, generaliza-se muito, né, essa questão de violência, né? Então isso é muito importante ressaltar para ver que também tem muito. Eu vejo que também Sorocaba também é uma cidade que é muito bem falada também, questão de segurança, eu né? Sorocaba é maravilhosa. Então, só que tem uns entornos ali bem difíceis. E São Paulo também é a mesma coisa. Sim. Tem alguns entornos que são bem complicados e, enfim, mas não é todo, né? Sim, não é geral, né? Que bacana. E como que foi a ideia, como que surgiu a Barra Barbearia, Silvio? Depois de você estar aqui já inserido, né, na cultura de Jaraguá, nesse novo ambiente, né? Como que surgiu isso? Isso daí é interessante. Eu vou contar isso daí. Pode ser que na cabeça de algumas pessoas pareça ser arrogante que eu vou falar, mas a questão é do perfil meu mesmo, né? Eu, antes de trabalhar em barbearia, antes do meu pai, de acontecer toda aquela história com meu pai ali, eu trabalhei de empregado para uma pessoa lá, eu e mais 2 primos, mas a gente era molequinho mesmo. Sei lá, talvez 12, 13 anos e, atividade perigosa lá, mexer com coisas perigosas, entendeu? Tipo, um grampeador lá que, aquilo ali é um perigo do caramba. Antigamente não tinha, já tinha esses grampeadores pneumáticos, mas a segurança era outra história, né? Sim, sim. Imagina 3 moleques de 12, 13 anos ali mexendo com um negócio daquele e tal. Enfim, mas ali foi só uma passagemzinha pequena, assim, né? Eu vou chegar na Barra Barbearia, tá? Sim. Mas eu quero contar isso daí. Aí, trabalhar seriamente mesmo foi com o meu pai. E eu não tive... Eu tenho 49 anos, eu nunca tive uma carteira assinada na vida. Olha só. Nem sei o que é isso, né? Aliás, eu não sei nem se eu tenho mais a minha carteira, se eu perdi, tá lá, sei lá. Só que quando eu vim para Jaraguá, 10 anos atrás, foi um momento em que eu tava, vamos dizer, eu tava muito cansado, assim, a gente tinha bastante gente trabalhando com nós lá, e eu tava bastante cansado de colaborador, de fornecedores, aluguel, boleto, e eu tava cansado disso daí. Eu queria, quando eu vim para cá, para Jaraguá, eu pensei, eu quero ficar aqui e eu não quero mais abrir negócio para mim. Quero ficar cabeça livre de esse monte de coisa, esse turbilhão aí Sim. E eu vim para cá e aconteceu isso mesmo. Eu fui trabalhar com algumas pessoas e tal. Antes da Barra Barbearia, eu tive 3 experiências com patrões ali, né? Legal. Assim, ó, o que acontece. No primeiro ano, 1 ano e meio, eu confesso pra ti que foi muito legal, porque, meu Deus, parecia que eu tava descansando, né? Eu ia trabalhar, mas parecia que eu tava de férias, assim, porque não tinha aquele turbilhão de coisas ali por trás, né? As demandas, né? Só que eu sentia, chegou um tempo que não adianta, você é o teu perfil, cara. Eu não consegui, eu comecei a não me alinhar mais com as pessoas que administravam, porque administravam de um jeito que era um pouco diferente do meu, porque quando eu dava algumas ideias, as ideias não conectavam com as pessoas, né? E eu olhava assim, pra mim, eu pensava, cara, eu tenho uma vasta experiência, né? Exato. Eu tenho uma experiência muito grande com esse negócio, eu sei como é que funciona e não... As pessoas parece que não aceitavam algumas ideias que eu tinha, né? E, inclusive, até, assim, por exemplo, passamos por gestões que colocavam metas parecidas com metas da indústria que... não tem nada a ver, uma coisa, é completamente diferente, né? É outro mundo, né? É outro mundo, o ramo de serviços e a indústria, nada a ver, é super diferente. Sim. E aí foi até que uma vez eu vi, né, na internet, no marketplace lá, esse local lá vendendo, lá na Barra, lá, né? Olha só. Eles tinham era um salão que tinha montado e eles estavam vendendo. E tinha 1 ano de montado e tal. E aí, nossa, eu olhava para aquilo ali, que vontade
largar tudo isso aqui e começar de novo do zero ali, né? Sim. Foi até que eu consegui negociar com eles e montei lá, mas quando eu montei lá, foi bem do zero mesmo, né? Eu tava, financeiramente eu não tava bem mal, na verdade. Eu comecei ali com o que tinha ali, né? Eram 2 cadeiras bem velhas, era um setup feito de madeira pregada, nossa, era muito rudimentar, muito simples, assim, muito... E aí eu peguei e eu falei, não, é assim que eu vou começar e vai dar tudo certo, né? Eu lembro que eu comecei sem produto, sem nada. Eu tinha equipamentos e só. E o pouquinho que tinha sobrado do outro cara. E aí foi interessante, um dia minha esposa chegou lá com uma sacola grandona, assim, né? Eu olhei e falei, por que é isso? Ela falou, tá aqui, é pra você começar. A minha esposa foi, também me deu um empurrão. Fantástico. Inesquecível essa cena, né? Que legal. Comecei desse jeito e... Primeiro ano foi lenga-lenga, foi bem devagar. E na sequência veio pandemia, né? E desafios. Todo mundo se assustou e tal. E na semana que teve lockdown, o primeiro lockdown, eu tinha feito uma cirurgia. Nossa, foi bagunçado, né? Mas enfim, então voltando lá, né, cara? Eu não tinha me adaptado às pessoas, a trabalhar para outras pessoas. Sim. E quando eu voltei, aconteceu tudo isso e eu me sentia extremamente à vontade. Comecei sem nada, lockdown, cirurgia, sem recurso. E assim, é desse jeito que eu falei, poxa vida, é assim que eu quero ficar, é desse jeito que eu gosto. É desse jeito que eu fiquei à vontade. E a Barra Barbearia, ela começou assim, entendeu? Eu quis esse nome Barra porque lá o bairro é Barra do Rio Cerro, conecta, acredito que conecte o nome com o bairro, com as pessoas. E também, bacana. Assim como eu tenho um pensamento muito sério em questão do trabalho, o nome também eu considero uma homenagem àquele local. Sim. A Barra do Rio Cerro ali, que ali para mim é um local sagrado ali, muito, muito bom. Que bacana. E também acaba conectando com um ponto de referência também, né? Sim, então tudo casou, né? Exato. E Silvio, o que me chama atenção também, e também para você que está assistindo, com certeza chamou atenção, é que no meio de tanto caos ali que tu estava vivendo, tantas mudanças, né, desafios, e incertezas, tu continuou fazendo o melhor com o que tu tinha. E entre eu olhando assim, eu imagino que muitas pessoas não teriam avançado, teriam talvez desistido com tantas pedras no caminho, mas você avançou. O que tu ressalta, o motivo de dar sequência? Além de tu gostar de se sentir confortável com a situação, pelas experiências, tudo, mas o que foi diferencial para tu avançar no meio desse caos todo? Eu acredito que seja a mentalidade, né, Elvis? Se tua mente está saudável em relação ao teu futuro ali, as coisas vão fluir, entendeu? E não tem nem como, não. Eu tenho uma foto, eu até deveria ter separado para ti ali. Eu tenho uma foto dos meus pés, assim, lá no ponto de ônibus, lá em frente à Malva ali. Nesse dia tava frio pra caramba, tava chovendo, eu tava com os pés um tanto molhados e eu tava com muito frio naquele dia. E eu olhei pros meus pés assim, aí eu peguei o celular e bati uma foto, né? E eu olhei para aquela foto e eu falei assim, daqui a um ano as coisas vão estar extremamente diferentes. As coisas não vão estar desse jeito, vão estar muito melhores. Então, essa era a minha mentalidade, esse era o meu mindset, era nessa direção. Então, eu não via assim, eu não olhava poxa, será que vai dar certo ou vai dar errado? Eu não tinha essa ideia, não tinha esse pensamento. Pensava assim, que era a única coisa que eu tinha a fazer, e era aquilo, não ia dar errado jamais. E eu não iria deixar com que desse, né? E no começo não é fácil. Não é. Né? Tu tem que sustentar um negócio ali que tu começou, tem custos e tem toda uma situação, tem um nome a construir, né? Mas, então, e aí é engraçado, quando a gente volta a falar da pandemia, né? Eu tirei essa foto aí, pouquinho tempo depois veio a pandemia. Olha só. Aí, mas assim,
nem passou pela minha cabeça pensar assim, lamentar, né? Nossa, agora, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Mão na cabeça. Não, jamais. Jamais. Eu só pensei assim, não, daqui a um ano vai dar tudo certo e realmente deu. Inclusive, cara, a pandemia foi, assim, a gente teve uma explosão de crescimento. Olha só. Dentro da pandemia. Cara, que fantástico. Foi interessantíssimo isso daí, foi muito legal. Querendo ou não, serviu como impulso, né? Pelo que eu entendo pra ti, né? Ali, né? Serviu como impulso e também um divisor de águas, acredito eu também, né? Pra ti ali, né? Assim, eu não sei se... Foi uma época em que a gente captou muito cliente. A gente construiu uma clientela muito grande ali na época da pandemia. Não sei se por todo aquele medo que foi gerado, todo aquele pânico que foi gerado. Eu não sei se as pessoas queriam ir embora e fazer as coisas tudo mais próximo da casa e tal. Assim, acredito que isso também foi um fator contribuinte. Mas também pelo fato também de que na época surgiu muitas linhas de crédito super baratas e né, a gente, quem era microempreendedor, conseguiu. Olha, empresariado em geral, né? Teve muita ajuda naquela época. Sim, um apoio, né? Diferente, né? E foi nessa época aí que eu comecei as reformas ali, estruturar melhor, colocar um ambiente em melhor situação ali para atender melhor os clientes, né? Que bacana, Silvio. E a gente vê que isso para ti teve esse pico, né, de evolução, de avanço ali na pandemia, mas a gente vê que isso foi de uma maneira mais que geral, né? Teve bastante empreendedores, microempreendedores que também avançaram ali nesse período, né? Teve um crescimento. E aí a gente volta a reforçar o que a gente na prática vê, que às vezes no meio de um desafio, de uma crise, tem a oportunidade também. Que se gera oportunidade também, né? Então, e aí até vem a casar com uma pergunta, como que foi a gerir a barbearia que já estava no começo, tinha desafios, com toda essa oscilação, essa gangorra ali de emoções, vamos dizer assim. Como que, tu teve uma estratégia diferente, a mesma estratégia do início, como que tu lidou com isso? Não, assim, ó, eu não precisei traçar estratégias diferentes ali, o que eu fiz foi melhorar a situação de construção da barbearia, porque era muito, como eu falei ali no começo, era muito rudimentar, era um negócio bem simples, assim, né? Não que uma coisa simples não funcione, mas não era um negócio legal, assim, não era bem construído, o ambiente era bem mal organizado na questão de onde você atende, onde o cliente senta, onde que tem tal coisa ali, onde que tem, entendeu? Então, foi mais ou menos isso. Eu graças a Deus, eu não precisei alterar estratégias nenhuma, né? Sim. Porque as coisas fluíram bem, mas o que eu mudei ali naquela época foi a questão estrutural da barbearia. Sim. Em como aquela estrutura acolhia o meu cliente. Né? A experiência, né? Exatamente. Um assento melhor, uma climatização melhor, né, um espaço melhorado e tal, então tudo isso. E eu para quem está assistindo a gente, eu sou cliente há muito tempo do Silvio, né? E eu percebo lá que a jornada do cliente interna na barbearia começa desde a entrada na porta. O ambiente, o cenário. Depois a gente vai mostrar um videozinho para vocês também conhecer um pouquinho mais. Mas como que vem essa ideia desse encantamento a hora que o cliente entra? Como que, porque assim, a gente se sente especial lá dentro. Então, como que tu teve essa sacada? Teve um mentor que te deu uma dica? Como que tu surgiu isso na tua mente? De criar essa experiência, essa jornada lá dentro da barbearia? Então, eu tenho um negócio comigo, se vocês forem ver a minha logo aí, tá passando aí, né? Vocês vão ver que ela não tem nada que faça referências à barbearia, aquelas cores da barbearia, o barber pole e tal. Eu na minha barbearia não tem, apesar de que tem um barber pole lá na frente e tal, mas ela não faz tanta referência ali a essa questão da barbearia. E eu nunca gostei muito de um ambiente que fosse tão parecido com... Eu brinco, né? Eu brinco com o pessoal lá que falo que não parece que tá indo numa barbearia, parece que tá indo num consultório médico, né? É tudo muito bonitinho demais. Tá? E no começo, o cenário ali da barbearia, ele começou com algumas situações.
eu comecei a colocar uns quadrinhos na parede e tal, algumas coisinhas lá e tal, e aí teve algumas pessoas que começaram a me dar uns quadros, algumas peças, aí a gente foi colocando um monte de coisa lá, e tem máquina de escrever antiga, tem telefone antigo, tem instrumentos musicais na parede, e aí tem bonequinhos lá de criança, tem brinquedos pendurados e tal. Então a gente começou a ver que isso começou a funcionar bastante. Por quê? Porque a pessoa mais velha ali, 40 a mais, chega ali, ela olha ali, nossa, cara, eu fiz curso de datilografia, olha essas máquinas que trabalhei nessas daqui quando eu era bancário. Nostalgia, né? Aí a criança vem lá, tem o Buzz Lightyear lá pendurado, conecta com o público infantil. Bacana. A gente tem um painel com celulares antigos lá e tal, e isso a gente viu que começou a conectar com as pessoas, né? Com o público. Né? Tem criança que vai lá e fala que quer ir lá na barbearia que tem os super-heróis. Então, gravou na cabeça daquela criança que ela quer ir lá. Exato. Entendeu? Marcou. Gravou na cabeça daquele cara que, poxa vida, eu quero ver aquela máquina de novo, e o atendimento deles foi legal e tal. Então, dentro lá na minha barbearia, ela não parece se tu olhar na parede, não parece uma barbearia, é outra coisa, né? Inclusive, eu cortei o cabelo da mãe de um cliente meu, e ela corta assim bem curtinho e tal, bem bonitinho o cabelo dela, e aí no dia seguinte, esse meu cliente, o Fábio, ele chegou lá e perguntou, ele falou, e aí, mãe, como é que foi lá, gostou do corte, né? Aí ela falou assim, gostei, mas eu queria te perguntar uma coisa, Fábio, lá é um museuzinho também? Olha só. E ele falou que ele deu muita risada, ele falou, não, mãe, é a decoração dele e tal, né? Eu achei que funcionava como um museu também. Que legal, que legal. Mas é essa conexão, eu não quero ser tão... colocar tantas referências de cores e tal, de barbearia, mas fazer uma coisa que é diferente de outras barbearias. A minha aí, se tu entrar lá, tu vai ver que nas paredes são bem diferentes, assim. Né? Que legal, bacana, Silvio. Então, agora vamos ver um videozinho que a produção vai colocar pra gente, Silvio, entender um pouquinho na prática agora como que tá a barbearia hoje. Então, aqui é o meu setup. Eu trabalho nessa aqui. Aí tem mais 2 barbeiros comigo. Aí não sei se vai aparecer ali a parede lá que eu falei, ó. Tem skate, tem bicicleta, tem instrumento musical, lá em cima tem bandeira do Brasil, Santa Catarina e Jaraguá do Sul. Os lavatórios ali. Eu acho que não parece. Talvez no outro vídeo ali que eu mandei, parece mais em outras partes da parede. Tranquilo. E Silvio, o que tu acha que foi o diferencial hoje, entrando um pouquinho mais em gestão, assim, do crescimento da barbearia? O que tu acha que, na tua opinião, que tu sentiu que foi diferencial que você fez, que deu certo, diferente dos outros que não fazem? Bom, assim, questão de gestão, eu separo lá uma conta da barbearia, uma conta que é o meu salário, meu Prolabore, e aí eu faço a gestão financeira, que é extremamente importante, né? Exato. Pode parecer assim, a barbearia é um negócio extremamente fácil de gerir, e só que eu já vi gente quebrar por gerir mal os recursos. Exato. Por exemplo, a pessoa é um negócio pequeno, mas é uma empresa. Isso. Né? Eu sou um cara pequeno, mas eu preciso me olhar como empresário nessa questão de gerir. Exatamente. Entendeu? Então, ali, esse ano vai fazer 7 anos que eu tenho lá a barbearia, e ela é bem consolidada, tem o nome tá lá. As pessoas veem aquele ponto como uma barbearia, como um local que tá ali há bastante tempo, consolidado. Isso passa pela gestão, né, Elvis? Isso aí gestão financeira, gestão de pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu faço de diferente é valorizar os meus colaboradores mais do que a média aqui, entendeu? Funciona mais ou menos parecido com o que eu vou te falar assim, entre 40 e 50% do faturamento vai para o barbeiro,
né? E o restante para o estabelecimento. Legal. Eu faço diferente. Eu fico com 40% e eles ficam com 60%. Então, assim, no mínimo é 10% a mais do que a média que paga aqui na cidade. Na verdade, isso eu acredito que seja a nível Brasil, né? Enfim, é uma questão de... Eu valorizo os meus clientes, que são extremamente importantes, por que não valorizar também os meus colaboradores, né? Então, eu nunca tive essa visão de que puxa vida, eu preciso tirar mais deles ali porque não tá sobrando, entendeu? E por eu conhecer o negócio, uma coisa que eu acho que é erro de muita gente que abre barbearia, caminha por um tempo bem hype, dá aquele hype e depois fale, ou no mínimo diminui um monte, como várias aqui em Jaraguá aconteceu, que é o seguinte, a barbearia é uma coisa simples, é lucrativa, mas as pessoas montam negócios que são caros. Aí tá num lugar que é um aluguel mais caro. Aí o que o cara faz? Ele vai lá, coloca um videogame, coloca uma mesa de sinuca, coloca um monte de coisa. E eu não acho mal isso. Não acho mal. Mas é uma coisa que não lucra. Por exemplo, tu vai lucrar com uma mesa de sinuca lá dentro? Não vai. Não vai, exatamente. Tu vai lucrar com um videogame lá? Não vai. Se torna um custo, né? Você não vai lucrar e você vai gerar custo. Isso entendeu? Então, por que um local que abriga uma mesa de sinuca, talvez coubesse 2 cadeiras? Isso mesmo. São 2 barbeiros produzindo. Exatamente. Entendeu? Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é uma barbearia pequena, próxima do cliente, entendeu? Eu recebo o meu cliente ali pertinho, entendeu? Os meus colaboradores trabalham pertinho e eu estou muito conectado com eles ali, entendeu? E a minha estrutura é uma estrutura que não é cara. Eu priorizo isso. Eu tenho prioridade em não deixar que o meu espaço seja um espaço caro. Porque isso vai influenciar na minha lucratividade. Exatamente, entendeu? Margem. A minha margem, ela vai ser corroída por muita coisa se eu não tomar cuidado, entendeu? Exatamente. Então, eu aprendi uma coisa com um empresário que na época eu treinava jiu-jitsu e ele me falou uma coisa. Esse cara, ele dono de postos de gasolina, e nós treinávamos juntos lá. Um dia ele falou assim, tá vendo, sabe contar quantas peças de azulejo tem no teu chão lá? Eu falei, não, por quê? Ele falou, não, se tu contar e dividir pelo tanto que tu fatura, tu vai saber mais ou menos o quanto que cada um ali tem um potencial de te pagar. Fantástico. Se você vai lá e coloca coisas ali em cima daquele azulejo ali, daquele piso ali, que não estão te gerando lucro, porque ele está comendo a tua margem, entendeu? Então, isso me marcou, né? Me marcou bastante, sim. Se tu for ver na minha barbearia, é uma barbearia pequena, com custo pequeno, entendeu? Mas ela tem um fluxo gigante, grande. A gente atende aí mais de 1.000 serviços por mês, muito mais do que 1.000 serviços por mês, entendeu? E ela se torna lucrativa para mim, né? E se torna lucrativa para o meu colaborador, e com isso eu consigo retornar um espaço muito agradável e uma experiência muito agradável para o meu cliente. Entendeu? Não, perfeito, porque assim, ó, eu vejo muito que tu tem uma constância muito envolvida ali, uma disciplina muito envolvida em tudo que tu faz. Então, isso aí é resultado, esses 7 anos é resultado de ter disciplina e constância. E para eu entender um pouco melhor, Silvio, isso tu já tinha essa disciplina e constância nessas áreas? Ou não? Teve algum erro ali que tu, poxa, hoje eu não cometeria esse erro, eu cometi e não cometeria. Como que foi essa construção do Silvio como empreendedor? Então, eu comecei a cortar cabelo profissionalmente em 1994. Então, são 31 anos. Em 15 de novembro eu vou completar 32 anos de profissão. Tu imagina quanto erro eu já cometi nesse meio. Foram muitos, não foram poucos, né? Mas foram os meus melhores professores, né? Com certeza. Os meus erros foram de muito aprendizado, né? E assim, muita coisa. Tipo, eu errei na execução do trabalho, eu errei no gerenciamento do negócio,
Eu errei em muitas coisas por desconhecimento. E, poxa, tu vai fazer uma faculdade para isso? Não existe. Exato. É a vida. Então, assim, tu pode fazer o melhor curso que for, né? E pode fazer até o melhor curso de gestão para barbeiros ali. Mas a prática, o dia a dia é o teu professor, é o melhor professor, entendeu? Exatamente. Aí uma coisa assim, talvez alguns barbeiros vão assistir aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Vou até olhar para a câmera ali. Sabe aquele cliente crica, aquele cara chato, aquele cara que falou assim, olha, não gostei do teu trabalho? Gruda nesse cara. Esse cara é teu melhor professor. Esse cara, dá um abraço nele e agradece por ele ter reclamado de você. Entendeu? Nos meus quase 32 anos de profissão, esses caras me ensinaram muito, muito, muito. Quando tiver esse cara vier e falar, olha, cara, ficou bem ruim. Tu fala assim, ó, tu chega e fala, oh, peraí, deixa eu entender, o que eu fiz de errado que tu não gostou? Se esse cara estiver disposto a te explicar, meu amigo, tu vai pular 10 anos na frente. Esse cara vai te ensinar. Entendeu? E, agradeça demais por esse cara ter feito isso daí, por ter feito essa reclamação aí, entendeu? E eu digo, o cliente chato é o melhor cliente, é o cara que vai te alavancar, vai te fazer crescer. Valeu? Eu vejo isso bem na prática também, Silvio, porque assim, ó, muitos recebem críticas como algo negativo, que dói e tudo, mas a gente tem que olhar com outra mentalidade, com outro olhar, com outra ótica, porque isso faz a gente crescer, isso faz a gente se desenvolver, melhorar onde a gente não está bom, né? Então isso avança. Com certeza, o cara olha assim na agenda e fala, meu Deus do céu, vou atender esse cara de novo. E não entende que esse cara tá fazendo ele crescer absurdamente. Tem um valor nessa crítica que às vezes a gente não consegue mensurar, não consegue sentir. Mas essa crítica construtiva ali, né, esse feedback, né, que às vezes não precisa ser feedback sempre, mas assim, um ponto ou outro que ele dá, já te dá um insight, já te dá uma visão, né? Aquela crítica que aquele só elogio, o cara só vai te fazer massagem, entendeu? Isso aí. E aí a massagem vai te deixar no conforto ali. Quando tu tá no desconforto, cara, isso daí é... Zona de segurança, ela te cresce. Ela te por isso que eu não consegui ficar assim, trabalhando pra outras pessoas, cara. Porque é um conforto, é um sofazinho ali, né? É isso mesmo. É um sofá quentinho ali, seguro. Isso mesmo. Sei lá. E a gente, como ser humano mesmo, a gente busca por segurança. Só que tem momentos da vida que você precisa sair da zona de conforto para ter resultados diferentes, né? Então a gente não consegue manter sendo conforto tendo o mesmo resultado. Então isso que tu faz aí, essa mentalidade que tu tem, com certeza vai agregar para você que tem qualquer pequeno, médio, grande negócio. Então isso faz total diferença na vida do empreendedor, que é um dia após o outro, né? Mas a gente tem que sempre mirar o crescimento, né? E o crescimento vem com feedbacks. Com certeza. Então, Silvio, agora vamos olhar para o futuro. Daqui a 1, 2, 3 anos, qual que é o teu planejamento aí como empreendedor aí, tanto para a barbearia quanto para a tua vida empresarial aí? Como que tu vê isso daqui para frente? Bom, a gente está na era das inteligências artificiais, né, que possivelmente vai engolir muitas profissões, né? Exato. Inclusive, a era da tecnologia aí, ela vai acabar definhando várias profissões e tal, né? Sim. Só que na barbearia acredito que pode ser que um dia criem um robô que, é sensacional, né? Exato. Mas eu acredito que vai demorar muito. Então, o futuro da barbearia ainda é longo, ainda. Acredito eu que ainda é muito longo. Eu acho que é uma profissão muito boa, né? Eu até brinco, né? Que eu tenho vários clientes que são empresários, que são médicos, são engenheiros, são caras que estudaram muito e tal, né? Sim. Eu brinco, né? Que lá eu trabalho num ambiente climatizado e na sombra ali tudo, porque eu fiz faculdade, né? Não fiz nada, né? Só uma brincadeira com eles. Mas eu vejo com muitos bons olhos, assim, óbvio, a questão da barbearia, ela vai rodar muitos, sei lá, nem sei se acaba. Sim, a gente percebe que todo negócio passa por uma transformação, até porque, né, o mundo vai mudando. E como tu enxerga essa mudança, assim? Isso é interessante, o que eu acabei de falar é mais para a execução do trabalho, né? Porque
barbearia é uma coisa muito manual. Sim. Ela é artesanal, ela é artística. Exato. Né? Ela passa por isso. Mas é extremamente importante que as pessoas, que os profissionais estejam interessadas em entender como a tecnologia pode ajudar nelas também. Exato. Tu falou da transição das profissões ali e tal, né? Eu vejo hoje ali, por exemplo, na minha rua lá tem barbearias que, por exemplo, o cara ainda atende lá com um ventilador de teto, espalhando o cabelo em todo mundo, em todos os clientes que estão ali, tudo, e as pessoas não conseguem nem precificar de uma forma interessante para que o negócio seja bom tanto para o cliente, tanto para o profissional. Então, você vê, essa pessoa, ela ficou para trás, né? E as novas tecnologias que estão surgindo, elas podem potencializar o teu crescimento na questão do marketing, na questão do atendimento pré-agendamento, agendamento, em mostrar para o teu cliente quem é você, em pedir para ele que dê um feedback positivo ou negativo. Então, são várias, né? Na questão de gestão hoje também, ali, as novas tecnologias, tem muita coisa legal, muita coisa interessante eu uso lá. Bastante coisa ali para pensar a minha gestão financeira, a minha gestão de negócio, entendeu? Mas eu vejo com muito bons olhos o futuro da barbearia, assim. Só que hoje ela vai ser conectada inevitavelmente com as novas tecnologias, assim como várias outras profissões artesanais também, né? Tu vê que, por exemplo, mecânico de carro, qualquer tipo de mecânico hoje é muito diferente de antigamente. Exato, evoluiu, né? Evoluiu muito, muito. Hoje você agenda para levar o teu carro lá para fazer uma manutenção. Exato. E a barbearia também não é diferente, né? Eu vejo que nem tu chamou a atenção para a palavra potencializar. Isso é importante a gente ter a suma consciência de que diferente do negócio, tu tem que usar a favor as ferramentas, né? E também saber a ferramenta certa que pro teu nicho dá certo. Porque tem diversas ferramentas, só que nem todas vão talvez potencializar teu nicho, né? Ou teu empreendimento, negócio. Então, essa sensibilidade hoje de tecnologia, eu acho que é bem importante, né? Sim. E Silvio, explica para nós um pouquinho como que funciona a questão do agendamento, como que é o fluxo hoje para o cliente chegar até você, como que funciona? Sim, lá a gente também atende por ordem de chegada, né? Que o cliente pode chegar lá sem ter agendado horário ou não. E a gente também atende conforme a demanda. Muitas vezes a gente não consegue, os barbeiros estão todos com agenda lotada, a gente não consegue, mas a gente tenta reagendar para outro dia ou para um outro horário e tal, né? Mas a gente tem o nosso Instagram, que é lá no @barbearia. Show. Tem um link lá, tu clicou lá, o link abre a nossa agenda, né? Então a gente falou de novas tecnologias, isso aí é interessante, porque a agenda hoje não é na minha mão mais. Eu não administro nada na minha agenda. A minha agenda ela tá na mão do meu cliente. Clicou lá, abre, aí ela escolhe o profissional, escolhe o dia e escolhe o horário que ela quer e os serviços que ela quer. Então, é bem interessante. Isso ajuda muito, né? Com certeza. Dá uma autonomia muito grande, tanto para o cliente, né? E quanto para você gerir isso. Você tem uma visão geral, né? Do negócio. Né? Ele pode se organizar, né? Por exemplo, ali... A gente está muito perto de várias empresas ali. Muitas empresas ali. Uma região industrial bem interessante ali. Aí o cara, ele pode, ali no intervalo do trabalho dele, ele pode abrir a nossa agenda e falar, poxa, tem um horário para logo na saída logo no horário que eu vou sair 5:30, pô, tem um horário de 6 horas, vou aproveitar esse horário e tal, vou lá e agenda ali, entendeu? Entra na questão da praticidade, né? O mundo tão corrido, os dias tão corridos, né? Então que essa praticidade aí, ela beneficia tanto o cliente como vocês também como planejamento. Sim. Eu, por exemplo, muitas vezes o cara pensa assim, nossa, eu tenho uma viagem para fazer na terça-feira, né? E ele tá na sexta ali, por exemplo. Só que na sexta-feira já perdeu porque a agenda já lotou e tal, sexta-feira, sábado. Ele pode pegar ali, entrar no nosso link de agendamento lá e programar ela para segunda-feira o horário dele, entendeu? Perfeito. Sem precisar falar com ninguém, né? Exatamente, ele faz sozinho, né? Escolhe o horário que ele quer, o dia que ele quer e se programa. E agora falando assim, para os novos empreendedores, para os novos... alguém que pensa em montar uma barbearia ou outro tipo de negócio mesmo, qual dica, além das que você já deu aqui, qual dica foi diferencial para você hoje, estar onde você está, que você daria?
Assim, ó, eu vou falar da barbearia, mas isso é muito amplo, né? Para Sim. quem presta serviços é bem ampliado. O barbeiro ele não é só executor do serviço, né? Exato. A gente brinca lá que nós somos médicos, nós somos psicólogos, nós Isso. somos. Só que a gente é barbeiro nas horas vagas. Mas o que eu quero dizer com isso? É que não é só a boa execução do trabalho. Isso é o mínimo. Sim. Isso é o mínimo, mínimo, mínimo. Assim, é lógico que no começo tu vai patinar ali para entender e para se desenvolver e tal, Sim. mas é o mínimo. Você fazer uma execução de um trabalho muito bem feita, ela é o mínimo. Exatamente. Mas um bom atendimento, né? Tratar o teu cliente com uma importância muito grande, entendeu? Servir ele em tudo que ele precisar ali dentro e fazer com que ele tenha realmente uma experiência, né? Experiência de ser muito bem tratado, ser muito bem acolhido, ser muito grato a ele, entendeu? E é isso, porque eu já vi vários lugares, aí eu já amplio, né? De lugares de prestadores de serviços que prestam um serviço de excelente qualidade, mas atendem muito mal, entendeu? Inclusive, eu tenho um cliente que é mecânico e ele estava me contando de uma situação em que antes dele trabalhar com mecânica, ele precisou levar o carro dele em um lugar aqui mesmo em Jaraguá, que não precisa falar e tal, Sim. não é necessário, mas ele falou assim que ele chegou lá, ele foi maltratado, sim. Ele ele não se sentiu bem naquele lugar, trataram muito mal, mas executaram um bom trabalho. Sim. Mas ele falou assim, cara, assim, ó, como eu pensei que como ele tem vários outros lugares bons também, e por conta do mau atendimento, eu não volto mais lá. Sim. Exatamente. Marcou, né? Ponto Marcou, negativo ali. entendeu? Eu vejo por mim mesmo, Silvio, assim, ó. Se eu não sou muito bem atendido, eu repenso 1000 vezes se eu volto ali ou não. Então isso esse toque ali que tu falou de ser bem atendido, acho que isso é muito da decisão final do cliente, né? Sim. Volta ou não volta. E eu vejo que isso vocês cuidam muito lá, tem uma recorrência muito grande de pessoas que são fiéis, né? Fidelizadas ali, né? Com certeza. Eu também sou assim, se eu vejo que eu não vou ser bem atendido, esquece, pode ser um produto muito bom e eu não volto mais. Exatamente. Porque essa conexão, essa relação precisa existir, né? Esse cuidado com o atendimento, né? Em um período tão digital, então que as pessoas evitam até de falar com as outras pessoas, isso tem que ser levado em consideração, acredito eu, essa jornada do cliente, mas do início ao fim. Sim. Né? Desde que você entrou até o final. Porque acontece? Acontece ser atendido só na primeira vez que você vai, às vezes. Na segunda vez já não é a mesma coisa. Então isso eu vejo que é muito frequente ainda na cultura, digamos assim, né? Então esse cuidado realmente é com especial. certeza, tem que ser pensado, o script tem que ser pensado em quando o cliente chega, ele vai ser recebido, enquanto ele vai ter o serviço feito, né? Exato. E depois finalizado. E depois, na hora dele ir embora também, ali, dele se despedir também, tem que ser... O cara tem que ser muito bem tratado, né? A pessoa tem que ser muito bem tratada, né? É um cliente, né? É o que faz o negócio girar, né? Exatamente, é o que dá o retorno no Então, eu acho que esse treinamento para o pessoal ali que trabalha com a gente ali, ele tem que ser uma constante. A gente sempre tem que estar conversando a respeito, né? Para que isso seja... Porque é o mínimo, né? É o mínimo. Tu tratar bem quem tá te prestigiando ali, quem tá precisando do teu trabalho aí, é o mínimo, né? Tem que ser. Exatamente. Ô, Silvio, tem um ponto interessante que eu acabei de lembrar, nem tá no script aqui, mas eu acabei de lembrar, eu acho que é legal falar como que é essa visão, que eu sei que o seu filho tá hoje na barbearia, seu filho do meio, né? Então, como que está sendo essa conexão de pai, filho na barbearia? Como que está sendo esse novo mundo ali para vocês? Eu não falei, nós não chegamos a falar do meu filho, do Caetano, né? É uma grata surpresa para mim, né? Porque, tantos anos de profissão e tal, e até eu tinha a impressão que ninguém ia querer seguir a minha trajetória ali e tal, né? E ele queria trabalhar, ele queria ser menor aprendiz e tal. Um dia a gente chegou assim para falar, então fica ali com a gente ali, né? E eu te ensino tudo que tem da profissão e tu vai começar a ganhar um dinheiro daqui a um tempo e que é muito melhor, muito maior do que
do que o menor aprendiz, né? Exato. Uhum. E aí ele topou. Ele falou, Bacana. vamos lá então. E aí, para minha grata surpresa, aprendeu muito rápido, Olha só. né? Uhum. Ele, assim, ainda não tá trabalhando assim tão fixamente, porque ele tem escola, Sim. tem várias coisas, né? Então, mas eu vejo ali um futuro, quem sabe, de expansão, né? Talvez abrir umas outras unidades e tal, né? Bacana. Porque eu acredito que ele tá numa escola muito boa. Sim. Modéstia à parte, eu tô treinando ele muito bem, né? Que legal, bacana. Mas talvez, quem sabe, seja uma ideia de futuramente lançar outros negócios ali dentro da barbearia e tal, né? Fantástico. Acredito E que isso. qual que é o teu sentimento se hoje vendo você, teu pai passou, digamos, passou o bastão para você nessa área, né, de alguma forma, e aí você passando, não passando o bastão, mas instruindo o Caetano chegar e continuar esse legado, digamos assim. Como que esse coração fica? O Caetano, ele começa a entrar na terceira geração de barbeiros, né? Exato. O meu pai foi barbeiro, como eu falei no começo, teve mais de 60 anos de profissão, de carreira. Aí ele passou os ensinamentos ali da barbearia para eu e mais 3 irmãos. Nós somos em 7 irmãos, né? Nossa. São 4 barbeiros. E agora Bacana. o meu filho também tá trilhando os caminhos também da barbearia, né? Eu fico muito feliz, assim, porque é uma profissão boa, né? Sim. Tem gente que fala assim, poxa, não dá pra ficar rico, não dá pra ficar milionário. Mas, cara, é uma vida muito boa que você tem. Sim. Né? Isso que não dá pra ficar é da cabeça de quem pensa desse jeito. Limite, né? O limite quem coloca é você mesmo. Isso aí. Né? Isso mesmo. Mas o céu é o limite, não tem limite pra quem quer, né? E aí a gente entra até num outro ponto também, né? O quantas histórias vocês ouvem ali, né, Silvio? Nossa, quantas histórias de superação, de desafio, né? De conquistas, né? Quanto tu aprende no dia a dia ali com os teus clientes mesmo, né? É outro insight aí também, sabe? Pra quem é barbeiro, conversa muito com o teu cliente. Mas usa tua cadeira ali pra entrevistar aquele cara ali, porque não tem ninguém que senta ali que não te conte uma história que te faça aprender. Ninguém. Pode ser aquele cara que não tem sucesso nenhum, aquele cara vai te ensinar também. Exato, exatamente. E pode ser aquele cara que é o cara que tem um sucesso estrondoso. Né? E todos esses caras vão te ensinar muita coisa, Exato, muita coisa. Ou ensinar o que você quer ser, ou ensinar o que você não deve ser. Exato. Então eu acho que isso daí tem que ser muito priorizado, muito entendido, assim, sabe? Que o barbeiro ali, cara, ele tem muitas oportunidades ali de conversas ali, entendeu? Muita coisa. Tem um valor muito grande, né, no que tu escuta ali, Nossa, até mesmo né? tu aplicando no teu próprio negócio, né? Então é um valor muito grande. Por exemplo, eu tenho gente que senta lá e conta histórias assim assombrosas, né? Que eu penso assim, meu, eu devo agir dessa forma igual a ele, e o que eu devo aprender, né? Aprender a fazer dessa forma também, ou aprender a repelir isso daí e falar, meu, isso daí não é pra mim, né? Filtrar, né? E tenho gente ali que me dá conselhos, me dá ideias, né? Ou se tu fizesse tal coisa, né? Então, cara, eu acho que foi toda uma construção, né? A gente evoluiu muito por conta disso, porque a gente ouve as pessoas, né? Isso é importante ressaltar, né? Para quem está assistindo a gente também, o quanto ouvir é tão importante quanto falar. Né? Com certeza. Mais ouvir. Tem muito dois ouvidos, né? Então a gente precisa ouvir mais. Então o quanto isso representa no nosso dia a dia, né? Porque a gente às vezes tem uma necessidade tanto de falar e a gente esquece de ouvir. E para o empreendedor, o ouvir, ele é diferente. Sim. Tu aplica muito do que tu ouve, né? Então, esse ponto que tu trouxe tem muito valor mesmo. Ainda mais para vocês que todo dia estão ouvindo uma história diferente, né? Com certeza. Então, o quanto disso tu já aplicou ali do crescimento da Barra Barbearia, né? Olha, por exemplo, eu tenho alguns clientes que hoje têm negócios que começaram do zero, assim, por conta de, poxa, ouvir tal pessoa, o conselho de tal pessoa. Exato. Eu conheço pessoas aqui em Jaraguá que têm negócios de muito sucesso. Porque alguém chegou para ele e falou, meu, por que você não faz de tal jeito? Exato. Né? Ouviu. Tem um cliente meu que ele foi
prestar serviço em uma outra empresa, por indicação de uma outra pessoa, né? Aham. Isso foi num período de férias dele. Uhum. E ele foi prestar serviço de manutenção de uma máquina lá, e aí um empresário lá no Rio Grande do Sul, lá, um grande empresário lá, olhou pra ele e falou assim, meu, o que você tá fazendo no lugar que você trabalha, cara? Tem 30 e tantos anos que você tá fazendo, olha o potencial que tu tem, né? Tu tem que abrir tua empresa, cara, vai gerir o teu negócio. Olha só. Hoje esse cara, aí depois ele me contou, ele falou, meu, quando eu ouvi aquilo ali queimou na minha cabeça. Uhum. Pegou fogo, parecia que tava incendiado na minha cabeça ali, aquela ideia, né? E hoje tem acho que 12 ou 13 anos que esse Olha cara só. tem um negócio dele, é um negócio de extremo sucesso, Ah, que fantástico. entendeu? Foi uma frase. É um insight, então ouvir, cara, ouvir é poderoso, É poderoso. é Uhum. poderoso. É verdade. Assim, fala, quando tu ouve, assim, se tu quer falar, pergunta, Uhum. não conta uma historinha, né, pergunta, pô, entendeu? Sim. Porque o perguntar te faz É. aprender, né? Uhum. E também gera aquela discussão boa, né? De uma troca, né? Sim. Então essa troca é de grande valor. Cara, e Nossa, isso é gratuito, ouro, né? e gratuito, É ouro. né? Isso mesmo. Ouro gratuito ali na tua mesa, ali, né? Exatamente. Aham. E hoje, como tu vê a questão, já que a gente está falando de pessoas, histórias, como tu vê a questão, também tem esse lado, né, de gestão de pessoas, tudo, mas hoje a gente faz parte da mesma comunidade de fé. Como conecta agora, talvez até vai ficar um pouco polêmico, talvez tu em casa vai se perguntar, mas como que tu insere a fé, Deus, nessa operação toda, nessa construção toda do Silvio da Barbearia Barra? Eu acho que é importante destacar também esse passo de fé, que todo empreendedor dá um passo de fé. Sim, sim. Isso é, assim, é particular, lógico, de cada pessoa, Sim, de cada uhum. pensamento, de cada filosofia e tal, talvez, não sei. Mas pra mim, Deus é extremamente importante, né? É extremamente importante. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na angústia e nas aflições. É Ele que me ampara, né? Não tem como eu não consigo, eu não respiro se não é Deus, né? Deus é sensacional, né? É maravilhoso ter essa consciência, essa convicção, né? E não é só fé, né? É andar, né? É caminhar, Aplicar, né? aplicar, né? Então tudo isso é muito importante, assim, né? Eu acredito que é essencial, né? Não tem como, assim, o homem é místico, né? Exato. O homem nasceu místico, ele acredita em alguma coisa. A esperança. Ah, não, eu sou ateu, digamos, né, o cara, mas ele acredita no Big Bang, sei lá, Exato. ele tem Uma alguma crença, coisa, né? ele acredita, Uhum. entendeu? No meu caso é Deus, Exato. Criador dos céus e da terra, É poderoso. com certeza. Que bacana, Silvio. E isso é importante destacar isso, porque assim, eu vejo que muita gente, quando está empreendendo, fala só do ponto positivo, né? Mas que nem a gente passou por toda a trajetória aqui, teve vários pontos também que talvez chegaram no ponto de você falar, meu, será que esse é o caminho? Então tem que ter alguém que rege ali por trás, tem que ter algum sinal que te dê a confiança, esse passo de fé também, né? Pra tu acreditar e seguir avante, né? Que nem hoje são 7 anos, né? Não é 1, 2 anos, né? É, São 7 anos vivendo essa jornada, esse legado. 7 anos Então, aqui, né? aqui, Quase 32 na vida. No geral, então é muito tempo, Bastante então tempo. é resultado, consequência de tudo que tu Sim. errou, acertou e aplicou, né? Uhum. Então, isso é muito bacana. E hoje, Silvio, a gente está chegando no finalzinho também do podcast, mas hoje o que tu deixaria de conselho para as pessoas hoje, de maneira de vida, maneira de profissional, um conselho assim que serviu muito para ti, que tu daria? Um ouro que tu entregaria para as pessoas? Eu acho que bastante do que a gente foi falado aqui foi ouro, né? Sim, Acredito com eu, certeza. né, Elvis? E Certeza. estar sempre disposto a entender como é que funciona, sempre disposto a aplicar, né? Sempre estar disposto a evoluir, nunca deixar ali que, igual a gente falou das novas tecnologias, cara, insere isso no teu negócio, seja ele o que for, entendeu? Aplica. Mas tenta entender, né? Hoje a gente tem vários canais ali que falam bastante do negócio que é do teu ramo, do teu nicho, Sim. que é do que você quer ser, de como que você quer ser. Então, é isso. E outra, assim, a questão de ter resiliência, né? Porque dificilmente o começo é fácil, né? Uhum. É muito difícil. Se o começo é fácil,
não sei, parece que as coisas não andam mais frouxamente, sei lá, Exato. talvez, não sei se eu posso né? dizer dessa maneira, mas quando tu tem ali, quando tu passa por algumas dificuldades ali, é hora de afiar o machado, é hora de colocar mais um tijolinho, mais um bloco, né? Vai Preparar. lapidando, né? É, entendeu? Porque as coisas vão, só que, assim, quando tu começa um negócio e tu começa a passar por dificuldades, igual, por exemplo, eu citei lá que eu comecei sem dinheiro, comecei logo na sequência veio pandemia, né? E aí, logo depois, um pouquinho antes fiz cirurgia. Então, se eu fosse pensar em tudo isso, poxa, nessas dificuldades, sempre quando eu penso em dificuldades, eu crio um muro, né? O meu muro mesmo. vai ficando mais alto, entendeu? Mas eu não, assim, eu acredito que não, as pessoas não, elas têm que tirar o olho do muro, Exato. tirar o olho da dificuldade e colocar no progresso, né? Porque onde tu foca, né? Onde tu foca é onde tu vai acertar, né? Exatamente. Tu vai pegar o arco, vai mirar na onde, né? No alvo, a ideia é o alvo, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso. Eu vejo que a gente tem uma tendência muito grande, como tem uma dificuldade, um problema que seja, um desafio, a gente foca tanto nisso, que a gente falou, a gente não consegue enxergar a solução. Né? Então, essa sensibilidade de olhar para a solução no meio do caos, que eu escuto uma frase, eu não vou lembrar o autor agora, mas eu escuto uma frase que ela me chamou muita atenção, que é sorria mesmo no caos. Sim. Então isso me remete muito a olhar para a solução no meio do caos também. Achar tu pegou, escreveu tudo que é o teu projeto aqui, né? Aí você vai elencar, o teu projeto é esse, né? Aí tu vai começar. Cara, tu vai começar com o problema. Exato, exatamente. Entendeu? Porque o problema de começar, por exemplo, começar já é um problema, né? Exatamente, Então, mas se tu ficar olhando só pra isso, né? Não, peraí, tem um probleminha que surgiu um probleminha aqui, mas como é que eu faço pra resolver, né? Como é que eu faço? Então, poxa, eu sei que o meu colega ali, ele já passou por isso, eu vou lá perguntar, tá? Vou lá na internet, hoje tem as inteligências artificiais. Então, tudo isso, entendeu? Não olha pro teu problema, cara. Não olha pro teu sucesso. Olhou pro teu sucesso, inevitável, né? Se tu não chegar lá, né? E também isso casa muito com o crer no que vai dar certo, né? Nas palavras de otimista mesmo, de tu acreditar em você, né? Saber que tem uma solução. Tu percebeu a frase que tu falou? Crer no que vai dar certo, mas no que vai dar certo é futuro, não aconteceu ainda. Exato, a fé é isso. Isso. A fé é isso, é crer nas coisas que nem aconteceram ainda. Exatamente. Entendeu? Isso mas é tu aplicar dessa maneira, assim, ó. Tu crê que vai dar certo e ao mesmo tempo que já deu certo, né? A nível de futuro. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, que ainda está começando, mas eu aprendi é que na maioria das pessoas elas creem no que vê. Mas eu só comecei o meu negócio porque eu criei no que eu não via. Eu avancei sem ver. Não, quem sabe tu vai modelando lá na frente lá, e aí de repente lá na frente tu olha pra trás e, poxa vida, não tem nada a ver com o negócio que eu comecei. Exatamente. Mas... Só que tem um ajuste de rota que é natural, né? O ajuste de rota vai natural. Só que tu vai querer sem ver. Exatamente. No começo não tem outro caminho, né? Exatamente. Acreditar. Com certeza. Então, eu quero agradecer também, com muita gratidão, o Demolir.com, tá na tela aí, e também embaixo tá passando aqui o QR Code deles para você acessar. O apoio desse podcast é deles, então eu quero agradecer desde já esse parceiro, Demolir.com, e sigam ali embaixo no QR Code para mais informações. Então, se a gente chegou no final do podcast, eu quero novamente agradecer a tua presença, a tua contribuição de valor aqui, tudo que tu entregou aqui, e fico à disposição para tu divulgar as redes sociais, para tu conversar um pouquinho com o público e deixar uma mensagem final aí para o nosso público. Beleza, Elvis, eu que agradeço, né? E a oportunidade que tu tá abrindo para mim é muito importante. E aí a nossa barbearia fica lá na Barra do Rio Cerro, na rua Pastor Albert Schneider, 168. E o nosso Instagram é o @barra.barbearia. Lá no nosso Instagram tem o nosso link de agendamento. Se tu quiser nos prestigiar lá, a gente vai ficar muito feliz e tu vai ter a certeza de que vai ser muito bem recebido. Tanto com a tua presença na nossa barbearia, quanto com um atendimento de excelente qualidade e de muita experiência. Valeu, galera. Obrigado.
Então, pessoal, esse foi mais um podcast da EPS Sistemas, Gestão Sem Gambiarra. Eu agradeço de coração você que chegou até o final, você que está assistindo aqui com a gente. E eu tenho certeza que se você aplicar todos os ensinamentos que aqui foi gerado nessa mesa, aqui nessa conversa, nesse bate-papo, a tua vida vai ser transformada e vai ser mudada também. E, consequentemente, daqui um período você vai estar tendo outros resultados. Deus te abençoe.